buscar imagens dessa época, porque eu tenho uma lacuna nesse período que eu não vivi. E eu não vivi mesmo. Hoje eu viveria estando na Nova Zelândia, né? Porque a rede me permitiria fazer isso. Faria manifestos na Nova Zelândia, como aconteceu em Auckland ontem, né? Apoio do Brasil. Então, o que acontecia? Eu fui ver os cartazes das ruas. Um dos cartazes que me chamou a atenção era um dos Anos Rebeldes. Anos Rebeldes não é mais aqui. O próximo capítulo dos Anos Rebeldes é aqui, era a rua. A referência era direta aos meios de massa, uma crítica à Globo, efetivamente. Hoje, a referência é às redes sociais, não mais como aquela mídia que tentava, de alguma forma, passar coisas, né, que eles editam e constroem, mas sim aquilo que é produzido pelas pessoas. Então, essa discussão de que esse instrumento de conversação que são as redes sociais vão se espalhar e vão produzir algo muito interessante. E, por último, mesmo agora, eu acho que os governos precisam pensar nas redes sociais, não só o marco civil da internet precisa ser aprovado, não foi ainda, então precisamos colocar isso, o Serginho falava aí, precisamos colocar isso na agenda, para garantir, né, a privacidade, o anonimato, as garantias da neutralidade da rede, entre outros pontos, precisamos garantir isso, mas mais ainda, o governo precisa monitorar as redes. Mas não é no monitoramento da ABIN. O monitoramento da ABIN é para saber como é que eu vou botar a polícia nos movimentos. Onde é que eles estão organizando os movimentos? Todo monitoramento tem algo de controle, de vigilância, etc. Mas o que o Serginho falou da pesquisa que eles estão fazendo com Big Data, com essas correlações a partir do que se faz nas redes sociais, o governo tem que incorporar isso. Nós temos que começar a entender, eu acho que aí o fecha a minha fala, entender que as redes sociais fazem parte da vida, não é o virtual fora do mundo real, faz parte da vida, e isso pode mostrar muito dos anseios, dos desejos do povo brasileiro. Um governo que esteja desacoplado disso é um governo totalmente anacrônico, que perdeu completamente a possibilidade de estar em sintonia com aquilo que está sendo discutido pelas pessoas. Então eu acho que nós precisamos, os governos precisam ter iniciativas, e talvez agora eles sintam isso na pele, iniciativas importantes para acolher essa discussão sobre Big Data, sobre as redes sociais, como algo efetivo para ouvir as ruas. Bom, era isso. Bom, primeiro eu vou me situar nessa questão. Eu sou um cientista social e eu sou antropólogo e sou também um ativista na sociedade civil organizada. Então, desse ponto de vista que eu vou falar. Como cientista social, eu estou surpreso, evidentemente. Agora, o cientista social tem que se preparar para a surpresa. Tá? O lema da gente devia ser uma frase de Erasmo, que diz assim, quem não espera o inesperado não achará o que procura. Então, a surpresa, nós acolhemos e acatamos com tranquilidade, não é? Com certa tranquilidade. Agora, é muito grande. Hoje eu falei com um aluno da Ecole de Utilização Social, que está sob minha tutela aqui no Brasil. E ele me falava do espanto dos colegas franceses, dos sociólogos, antropólogos, etc., espantadíssimos com o Brasil. Mas estranhíssimo que tenha aparecido esse movimento tão forte, tão avançado, tão grande aqui. Tenho visto pela internet também, muita gente mais surpresa, os ingleses a dizer que eles gostariam de ter feito um protesto com relação aos mega-eventos classe passada, que também foram terríveis para eles, e invejam o brasileiro por ter feito isso com relação à Copa. Né? Suíços estão também todo mundo surpreso. Mas essa surpresa aí, da parte dos cientistas sociais, é uma coisa que a gente está passando por acolher. Agora, e é dela que eu quero falar, está estranhando o seu próprio povo. Né? Não esperava que o seu povo fosse assim. Né? Tinha uma outra imagem, outra ideia. Bom, então, essa é uma surpresa terrível. Para mim, um ponto nevrálgico, um ponto chave dessa surpresa é a dificuldade de acatar e de acolher a democracia participativa. Eu sou coordenador do movimento Voz de Salvador, que integra pessoas comuns e entidades, né? Várias entidades, ambientalistas, SAFABs, redes profissionais solidárias, etc. E, por sua vez, esse grupo, esse movimento, integra um fórum chamado A Cidade Também é Nossa, que inclui 26 entidades, é um quartel muito grande. E a gente vê que todas essas questões que estão aí, que o foco é direito à cidade.
Muitas dessas novidades não são exatamente uma novidade para nós, essas bandeiras. Mas repare, nós temos feito uma tentativa de diálogo com o governo ao longo desse tempo, temos sempre encontrado ouvidos poucos, inclusive uma resistência muito forte aqui no governo da Bahia, em particular, respeito a essa ideia de participação democrática na gestão, no planejamento, etc. Eu vou dar um exemplo. É melhor dar um sem fio. Tem um sem fio na mesa. Dessas para fazer qualquer mobilização estaríamos ferrados. Alô. Mas, por outro lado, é importante saber que, através da nossa rádio, nós já estamos com quase 100 pessoas participando, o que, de certa forma, é uma coisa muito positiva. Agora, esse está funcionando bem. Há pouco tempo tivemos um debate lá no CREA com o Zé Sérgio Gabriel, secretário do Planejamento. E, no meio desse debate, foram 3 debates com o Zé Sérgio. Em todos os 3 ele repetiu a mesma coisa. Não é? Bom, nós nos queixamos, o assunto era essa ponte Salvador e Itaparica, famosa. Na primeira vez ele já disse que uma decisão já está tomada quanto ao traçado, quanto ao ponto de origem, quanto ao ponto de chegada, etc. Nós vamos fazer consultas públicas, nós vamos dialogar, vamos conversar com os índios aqui para discutir. E a gente achou estranho, todas as 3 vezes, que se faça, tome a decisão primeiro e se consulte o povo depois. Não é? Que se discuta, inclusive com a comunidade técnica, estava lá cheio de engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, economistas, etc. Eu estava coordenando uma mesa num desses debates e tive trabalho para conter a irritação das pessoas. Porque é um pouco estranho isso, né? Já decidimos, e eu dizia, olha, o governo decidiu porque ele foi legitimamente eleito. Ele foi eleito para decidir. Então, não podemos mais ter democracia participativa como na Grécia. É claro que não podemos ter como na Grécia, mas democracia participativa é uma exigência, é necessário, até a própria Constituição contempla. Vejam que, por exemplo, aqui na Bahia foi feito com os conselhos comunitários. Foram sufocados, castrados e imobilizados. A ABI saiu do Conselho de Justiça e Direitos Humanos por isso, porque não funciona. Não está funcionando, ele é inibido. O que é que aconteceu com o CEPRAM? O Conselho de Meio Ambiente. Foi mutilado. Tiraram-lhe o poder deliberativo, alteraram a composição. Nenhuma das questões ambientais sérias passa pelo Conselho, não se discute. O que é que aconteceu com o Conselho da cidade, no município? Os conselheiros foram eleitos, passaram-se anos e anos, e o Conselho não foi instalado. Mas não existe, quer dizer, até agora não vimos perspectiva de ter um Conselho Municipal da cidade que exigisse legal. O Estatuto da Cidade deve ser deliberativo. Temos um Conselho da Cidade Estadual. Nesse próprio debate, o Zé Sérgio deu a entender, para mim, claramente, que ele não sabia da existência do Conselho Estadual da Cidade. Então, há uma surdez com relação a isso no governo. Foi isso que causou a surpresa do governo. Caiu no cavalo. As pessoas querem participar, as pessoas querem definir, querem decidir. Não está mais em tempo do cheque do voto, cheque em branco. Tá? Fui eleito, estou legitimado, como antigamente se ungia o rei estava com todos os poderes. E nem com os reis isso funcionava muito bem, sempre, né? Como a gente sabe. Mas essa ideia, bom, democracia é isso, é só representação, não tem participação, porque uma das raízes da surpresa do governo. A incapacidade de aceitar a democracia participativa, incluindo isso agora a força das ruas. A força das ruas está impondo que se pense em democracia participativa. Não é? Mas a resistência é muito forte, era muito forte. Um exemplo que dou é esse dos conselhos. No ano passado, o Voz de Salvador, a gente fez uma discussão sobre a cidade de Salvador, em 2 seminários, 2 grandes seminários, com especialistas em diferentes áreas e público em geral. E tomamos uma ideia, vamos fazer um programa de governo para Salvador. Ninguém aqui é candidato. Mas um programa deste segmento da sociedade civil para a cidade de Salvador. Entregamos a todos os candidatos e a todos os partidos.
Lá estava, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Foi estupim, né? Cativa agora, foi por aí que tudo começou. Enfim, várias dessas bandeiras. Vamos pensar um pouco em mobilidade urbana. Mobilidade urbana, tem uma colega nossa lá da sociologia que vive dizendo que é um direito fundamental que está na base de vários outros direitos. Então, precisa prestar atenção a isso. Porque se eu não tenho transporte público decente, se eu não tenho como ir e vir no meio urbano, e hoje em dia a sociedade brasileira está quase toda no meio urbano, eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho acesso à educação, eu não tenho acesso a nenhum dos outros direitos fundamentais. Não é? Então, é interessante que nos tenhamos surpreendido com o fato de que o povo reclame isso. Não é? A vida nas cidades brasileiras está sendo infernal. Infernal. Uma das travas é essa. O direito à cidade tem sido negado. A verdade é essa. Então, eu estou agora surpreso com a minha surpresa. A minha surpresa enquanto cientista social e a minha surpresa enquanto ativista, porque tenho discutido isso com muitos companheiros, colegas, pessoas, e sabíamos da gravidade da coisa. O que a gente não esperava era essa explosão súbita, e muito menos relacionado com o fenômeno da Copa. Né? O Prato saiu daqui meio apavorado, né? Voltou surpreso, espantado ao país do futebol, de repente, o país do futebol que ele não esperava. Esses cartazes, só que o FIFA e daí para baixo, né? Rejeição da Copa, condenação da Copa, não paramos de gostar de futebol. Eu vi um cartaz interessantíssimo pela televisão, do Mineirão, um camarada segurando um cartaz. O futebol não é o culpado. E realmente não é. A gente não parou de gostar de futebol, etc. Agora, engolir essa porcaria dessa Copa é uma vergonha. É uma coisa que a ironia tinha que acabar, a indignação mesmo. Estou indignado há muito mais tempo com isso. Tá? Indignado há muito mais tempo com esses gastos suntuosos com Copa do Mundo, por exemplo. Então, essa ocasião foi propícia para que o protesto aflorasse, né? Chegasse a essa explosão que está acontecendo agora. Eu sou muito otimista com relação a isso. Claro, problemas tem um problema, vai demorar ainda esse negócio, mas é claro que a gente não pode estar na rua todo dia. Hoje eu quero ir daqui a pouco para uma manifestação, mas não vou poder ficar na rua o tempo inteiro. Precisamos agora de achar canais que viabilizem o encaminhamento dessas pautas, a vigilância, o controle social. Repare, controle social não estava tendo no Brasil. Controle social sobre o orçamento estamos tendo? Não temos. Não é? Sobre a atividade política, de modo geral, sobre a tomada de decisões, sobre grandes planos, não é? Nós estamos num estado de barbárie. Veja que situação de barbárie é da cidade de Salvador. A cidade de Salvador, para tomar como exemplo, ela é uma metrópole que não é tratada como metrópole. Nós não temos um plano diretor metropolitano. Nós não temos uma legislação urbanística bem fundada, bem respaldada no consenso da sociedade. Aliás, temos imobilizada, se for questionada na justiça, nós estamos sem o PDDU está sobre questão, a lei de ordenamento do uso do solo urbano também está sobre questão, na justiça. Então, estamos numa cidade legalmente embaraçada. Eu assisti na Câmara dos Vereadores, vou falar para vocês, não é de ouvir contar, eu assisti votação de uma logos na Câmara dos Vereadores e que as pessoas, os vereadores, não sabiam o que estavam votando. Não sabiam. A emenda número tal, não sei o quê, proposta número tal, e as pessoas votavam sem saber, no escuro. Daí isso dá conta para a nossa terrível crise de representação. A Aladilce, a vereadora Aladilce, pediu para ver o texto. Queria ser votado e foi-lhe negado isso. Imaginem vocês.